Bom, então vamos lá. Então, dentro dessas possibilidades que nós temos aí dessa diversidade, desse olhar que muitas vezes nós traçamos para todo esse contexto do que os alunos nos apresentam muitas vezes, para tudo isso que nós encontramos dentro da nossa sala, essas metodologias, essas abordagens que nós utilizamos, que nós conhecemos, que nós aprendemos e que muitas vezes nós buscamos ali diferenciar nessa questão, é o que vai traçar a possibilidade de um olhar, em muitos casos, não ali, de repente, só específico para aquele aluno, né? Mas um olhar que vai fazer com que aquilo que eu aplico para o meu aluno, ele também pode ser, é, ele pode favorecer todos os alunos ou todos aqueles que necessitam ou que possam se apropriar daquilo que eu consigo ali trazer dentro da minha sala, seja nessa abordagem de várias metodologias ou de várias formas de colocar o ensino. Então, quando a gente volta ali, aí nós vamos voltar um pouquinho para a nossa prática daquilo que a gente vem trazendo dentro da jornada, dentro da metodologia que nós abordamos, do arco ali de Magueirense, que muitas vezes a gente, às vezes, até já realizava, mas não sabia, assim como outras que a gente, às vezes, aplica, mas não tem, assim, um conhecimento de que é uma metodologia ativa, uma metodologia diferente daquilo que nós muitas vezes conhecemos tradicionalmente. Então, além dessa, hoje nós vamos estar verificando outras possibilidades assim dentro dessa área. E dentro daquilo que nós já iniciamos, nós vamos estar essa atividade aqui, que seria para a gente estar compartilhando e tal, nós vamos estar fazendo mais ao final, porque aí nós vamos fazer um cronograma, mais ou menos, de apresentações, e aqueles que já estiverem concluído ou que estiverem, né, tendo esse trabalho já e findado, pode estar compartilhando hoje. E para aqueles que estiverem com dúvidas também, que ainda estiverem necessitando de algum auxílio, então daí eu também posso estar auxiliando vocês neste momento, ok? Então, agora para a gente realmente estar encerrando, estar aí fechando esses trabalhos que foram iniciados, que nós temos ali um momento em que nós fizemos as etapas do arco, que seria o nosso planejamento de implementação. Então, a partir dessas etapas concluídas, que nós concluímos na último encontro, e ficou aí essas semanas para vocês estarem concluindo, estarem implementando, então está aplicando na prática com o aluno. Então, nós já vamos estar encerrando esse processo para que vocês consigam realizar o último trabalho, a última atividade, que é o relato das experiências, né? Mas isso daí nós vamos trazer um pouquinho mais à frente, daí qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Então, como objetivos do nosso encontro de hoje, nós vamos estar aí criando estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução de problemas identificados, assim como avaliando encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial e inclusiva, expressando pontos de vistas, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências. Então, alguns conceitos importantes que nós vamos estar trazendo no nosso encontro de hoje são sobre as soluções de problemas e encaminhamentos pedagógicos. Nesse sentido, quando a gente traz aí solução de problemas, nós voltamos aí para a problematização da formação docente, que é essa proposta do Grupo de Estudo da Educação Especial, para o planejamento pedagógico frente aos desafios da inclusão escolar. Então, é justamente a abordagem da metodologia que nós
estamos aí implementando e trazendo como proposta dessa jornada e vocês aplicando aí na prática também. Então, quando nós trazemos essa questão do problema, da problematização, esse problema pedagógico, ele não são perguntas com respostas prontas. Então, muitas vezes a gente fica assim naquela ânsia, né, de querer respostas, de querer ali algo que vai me dar um suporte, que vai me dar uma base para um trabalho com um aluno que eu encontro, que eu tenho dentro da minha sala, dentro da minha atuação, e em muitos casos a gente percebe que a gente não consegue encontrar uma resposta pronta. Então a gente vai indo ali buscando meios, buscando alternativas, do qual a gente consegue perceber que vai atingindo e vai fazendo com que esse processo de aprendizagem desse aluno flua, com que esse desenvolvimento dele aconteça, né? Então, o grupo de estudo, dentro dessa temática, ele vai trazer ali essa troca justamente dessas experiências, dessas práticas, desse trabalho onde eu tenho assim eu estou ali dentro da minha realidade com alunos tal, outro professor com outros alunos, com outras especificidades, então é justamente nessa construção, nessas trocas que nós vamos tendo, que nós vamos elaborando, vamos construindo respostas ali, possíveis soluções que eu consiga, em muitos casos, aplicar com o meu aluno também. E aonde esse processo ele vai transformando, ele vai acontecendo e a minha realidade ela vai ali também sendo transformada, ela também vai sendo modificada com aquilo que eu vou realizando, né? Então, esse trabalho ele é mais do que criar uma sequência didática com o estudante nessa proposta da problematização. O nosso objetivo aqui ele vai ser com que haja essa vivência, com que tenha realmente esse processo na prática, que essas estratégias que são elaboradas, que elas sejam efetivas, que elas consigam atingir ali dentro daquilo que eu trabalho. Então, rumo a uma pedagogia de problemas é necessária a definição, quando nós voltamos para esse problema, pedagogicamente relevando, diferindo dos exercícios. Então, os exercícios, eles seriam aquelas atividades de aprendizagem para as quais o sujeito já dispõe de estratégias de solução. E, então, a aplicação à situação proposta. Já o problema, quando nós trazemos lá, que nós colocamos a problematização, o que você considera ali de abordagem como foco deste aluno? E lembrando que este olhar não só justamente para os defeitos, vamos dizer assim, mas também muitas vezes para as possibilidades que ele traz. Então, esse problema, ele é essa situação apresentada em um estado inicial que se deseja avançar para outro estágio. Então, vocês encontram um aluno em um processo onde, através dessa mediação, dessa aplicação das estratégias na prática, ele consegue avançar dentro do seu estágio, dentro do seu processo de desenvolvimento. Bom, esse texto, ele encontra aqui dentro dessa abordagem de coelho, eu deixo o link para vocês ali no chat para quem quiser tá buscando um pouquinho mais. Dentro dessas propostas de metodologia, nós também temos ali o desenho universal da aprendizagem, que é o DUA. Então, o DUA, ele, não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já aplica, mas a teoria do desenho universal da aprendizagem, ela foi criada por um grupo, onde ela traz ali uma ideia de um estudante com uma perspectiva assim de se repensar o currículo e a educação a partir da diversidade que nós temos dentro da escola. Então, quando nós olhamos ali
para essa diversidade dentro da sala, o DUA ele se aplica neste sentido, aonde não se tem um olhar voltado para o meu aluno que apresenta, para o aluno incluso. Ele tem esse olhar para todo esse contexto e, a partir daí, aquilo que eu vou propor, ele vai se desenvolver dentro dessa diversidade, atendendo a todos esses estilos de aprendizagem. Então, o DUA é a partir de uma mudança de paradigma. Então, é algo que, assim, vem sendo construído, porque quebrar um paradigma que foi construído historicamente, nós sabemos que é um processo a se construir, né? Não é algo assim de um dia para a noite. Então, é justamente um trabalho que vem sendo aí desenvolvido também, assim como a metodologia de problemas. Então, são possibilidades que nós vamos tendo de estar ali trazendo para a nossa prática, para a nossa realidade, para o chão das nossas escolas, estar implementando no sentido de estar, muitas vezes, buscando outras alternativas que venham a favorecer esse trabalho, né? Que venha ali contemplar a todos esses estudantes e, junto deles, os alunos inclusos ali. Então, esse olhar ele vai se voltar não apenas para os alunos que apresentam alguma deficiência ou que enfrentam alguma barreira, ou aqueles que têm algum impedimento dentro do processo escolar. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele é baseado assim, em diversos estudos educacionais, diversos estudos neurocientíficos, onde esses pesquisadores, eles trazem aí esse trabalho baseado em 3 grandes sistemas cerebrais que são ativados no processo de aprendizagem. Então, o princípio básico assim do DUA, ele tem ali como oferta o engajamento, a representação, a ação e a expressão. Então, esses princípios, eles estão ali justamente ligados a esse processo, a essa rede de aprendizagem, quando há essa ativação dentro do trabalho com os alunos, né? Então, com planejamento, nós podemos tornar o ambiente de aprendizagem mais acessível quando observamos esses diferentes elementos na forma de organização das ações didático-pedagógicas. Nesse sentido, nós podemos diversificar a nossa atuação para alcançar os objetivos da aprendizagem proposta. E o DUA, ele é essa teoria, essa metodologia que ela vem se ajustar a essa diversificação e essa atuação de ensino. Então, de uma forma assim mais sucinta, de uma forma que nós estamos assim conhecendo e instigando, o grupo de estudo ele vem instigar justamente essas possibilidades e dar esses como se fosse flashes para que haja justamente essa busca, essa disposição depois em estar trazendo, estar buscando novos conhecimentos a respeito daquilo que tem de possibilidades dentro deste trabalho. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele vai preconizar que as estratégias metodológicas, elas sejam elaboradas considerando 3 pilares. Então, um desses pilares é as diversas formas de apresentação de um mesmo conteúdo e os diversos canais sensoriais que eu consigo atingir por meio dessas apresentações. Então, passar este trabalho, passar o conteúdo, passar os conceitos que eu quero atingir dentro daquela aula, utilizando de várias atividades que priorizem estratégias multissensoriais. Então, este é um dos pilares que o DUA traz. Um outro pilar que ele aborda é a necessidade de contextualização para favorecer a articulação entre forma e conteúdo e facilitar a representação do que está sendo aprendido. Então, traz ali justamente essa articulação daquilo que eu aprendo com aquilo que eu represento dentro da minha realidade.
Outro pilar, o terceiro pilar da abordagem do DUA, são as diferentes maneiras de expressão do conhecimento adquirido. Então, ele não se restringe apenas a expressar como que eu expresso esse conhecimento. Expresso ali por meio de uma atividade avaliativa na escrita. Não expresso somente por meio de uma atividade, um trabalho a ser entregue a respeito daquilo que foi abordado. Então, ele oferece diversas maneiras de expressar esse conhecimento adquirido pelo aluno. E o papel do professor dentro dessa metodologia, dessa abordagem, ele é um mediador dessa diversificação. Então, ele traz ali, dentro do que ele está ensinando em sala de aula, oportunidades fundamentais assim para que todos tenham essa possibilidade de aprender. Como não existe assim um único meio de representação ou de apresentação do conteúdo, daquilo que eu estou propondo, é fundamental apresentar diferentes maneiras, seja por meio de áudio, por meio da escrita impressa, por meio do braille, quando é necessário, por meio de vídeos, de exposições, de imagens, de outras formas que vão estar ali instigando justamente esses vários canais que nós temos que possibilitam essa aprendizagem, essa compreensão do conhecimento ali por meio do aluno. Então, dessa forma, o conteúdo ele fica acessível e todos os estudantes eles reconhecem, por meio disso, essa diversidade, contempla aí por meio dessas múltiplas apresentações ou dessas múltiplas formas de expor, ele traz ali justamente esse reconhecimento da diversidade desse contexto dentro de sala. Então, as atividades utilizadas aí dentro dessa metodologia, elas devem possibilitar aí a compreensão de determinados conteúdos, a própria maneira do estudante, ela deve ser um meio dos quais o estudante, eles consigam acessar essas informações e consigam dar um significado a elas, que eles consigam compreender onde eu vou utilizá-las. Então, traz ali justamente esse casamento aí, vamos dizer assim, ou esse ajustar entre aquilo que eu aprendo e a minha aplicação dentro do meu contexto. Então, essas atividades, elas podem ser realizadas de várias formas, onde comumente o professor, ele utiliza ali, nós utilizamos mais a escrita, né? Como uma forma de avaliação, uma forma de reconhecimento do processo de aprendizagem desse aluno. Mas a partir dessa metodologia, a gente deve também contemplar ali, não esquecer de outros meios pelo qual esse aluno consegue trazer essa representação. Então, ele encontra, assim, por meio dele, tem outros pontos fundamentais e outras formas pelo qual os conteúdos, os conceitos, ele pode ser avaliado como uma forma de perceber o que esse estudante aprendeu, como que ele se expressa a respeito daquilo que ele adquiriu ali dentro da minha abordagem, dentro daquilo que eu me propus a apresentar naquele conteúdo, né? Então, considero assim, além da escrita, também a fala, outras ações que esse aluno ele consegue desempenhar ali, o desenho, a montagem de vídeos. Então, vai assim muito daquelas possibilidades ou das potencialidades que o aluno ele traz também, as habilidades que ele tem a respeito daquilo que ele vai conseguir transpassar dentro do processo de aprendizagem. Então, ele não se restringe somente à escrita, ou aquilo que eu consigo observar e avaliar dentro do que ele aprendeu, me representando só pela escrita. Então, ele consegue abordar, consegue atender a todas essas outras formas também de verificação.
Se alguém tiver experiências a respeito dessa metodologia, se tiver algo a acrescentar, a partilhar, podem ficar à vontade, tá? Ai, meu Deus. Nossa, deu uma caída na internet aqui. Deixa eu pôr o cabo aqui. Então, dentro desse processo, dentro da prática de vocês, dentro desse trabalho, nós temos essa troca de experiências que nós realizamos e construímos aí a partir justamente disso esse contemplar e esse estar aí buscando novas formas de acrescentar e melhorar e também contribuir com o nosso trabalho. Então, professor, você tem alguma dúvida ainda sobre o atendimento ou sobre as práticas de ensino em relação a uma área específica? E, ao mesmo tempo, também pergunta para vocês. E, professor, você tem experiências práticas e conhecimentos especializados em algumas dessas áreas? Então, ao mesmo tempo que um professor tenha dúvida a respeito de uma determinada área, de repente temos professores, ou temos, né, que contribuam dentro daquela dúvida que ele apresenta. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito. Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem contribuições também? Tranquilo? Então vamos lá. Então, voltando aí para a nossa prática, para o processo de construção que estamos realizando, nós estamos lá na última etapa, para aqueles que ainda não concluíram, é claro, da metodologia da problematização, né, que nós vimos ali um pouquinho dela no início, dentro da teoria, e também vimos ela durante esses encontros que tivemos. Então, nós nos encontramos ali dentro da aplicação da realidade, para aqueles que ainda não aplicaram, que ainda não concluíram. No último encontro que nós tivemos, foram traçadas ali as hipóteses e as soluções para que essas hipóteses fossem colocadas ali dentro do contexto, dentro da prática. Então, aquele trabalho que nós fizemos, que nós estamos ali dos slides, que nós demos sequência, ele se encerra justamente no traçar dessas hipóteses. Então, nós temos ali esses dois momentos. Então, primeiro momento, nós fomos construindo todas as etapas. Então, o que é importante vocês ali observarem no trabalho de vocês? Deixa eu colocar aqui para a gente acompanhando. É justamente observar ali a questão dessas etapas, se elas estão ali concluídas. Então, nós entramos ali na primeira etapa, quando nós traçamos ali a respeito do nosso aluno, depois nós traçamos dentro dessa problemática, considerando todo o contexto que eu tenho daquele aluno. A partir disso, nós buscamos dentro da teorização, então, não só aquelas questões que foram colocadas, mas vocês depois buscaram. Antes disso, desculpa, nós elencamos os pontos chaves que me daria ali uma base para minha busca na teoria, para conseguir chegar ou para conseguir dar o encaminhamento na solução no que eu iria traçar no desenvolvimento do trabalho com esse aluno. Então, a partir dos pontos chaves, eu busquei essa teorização para me conhecer ali aquilo que eu poderia estar trazendo de possibilidades nesse trabalho. Então, além daquelas
perguntas que nós fizemos, também tinha a pesquisa em outros materiais, que daí vocês foram realizando, foram trazendo, foram colocando ali algumas considerações, né, dentro daquilo que vocês leram e buscaram ali. A partir disso, criou-se, né, elaborou-se as hipóteses de soluções, que daí é como se fosse um traçar daquilo que eu elaborei, daquilo que eu quero implementar, daquilo que eu quero aplicar com um aluno. Então, dentro daquele problema que eu elenquei, daquilo que eu busquei ali, quais as hipóteses, quais as soluções possíveis para se trabalhar com este aluno. Então, a hipótese foi isso. E a partir disso, eu aplico dentro da realidade. Então, eu trago ali para esse contexto, aonde essa aplicação vai gerar de vocês o relato de experiências, que é a atividade final que nós vamos estar vendo hoje para aqueles que ainda não deram esse encaminhamento, ok? Então, até lá na questão das datas, não sei se ficou alguma dúvida, mas a postagem que a gente havia colocado, né, para o dia 1º do 5, é justamente assim, estar finalizando este trabalho de implementação, porque após esse trabalho, ainda tem o relato de experiências, que nós só conseguimos fazer ele quando nós concluímos justamente esse processo ali dentro da prática, né? Então, eu não consigo fazer ele sem que eu tenha concluído. Por isso que a data do dia 1º, porque daí nós encerramos na semana do dia 15, né? Então, aí para a formulação do relato ainda teria 2 semanas para estar formulando, para estar organizando aí. Então, seria por isso as datas. Mas então, lá dentro do trabalho, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ir na turma de vocês que é melhor. Então, lá dentro do trabalho, né? Então, nós temos as 2 etapas que vocês precisam concluir para concluir a jornada. Então, essa segunda, que é o planejamento de implementação, é o que nós estamos concluindo agora. Ó, tem até uma professora que já entregou. Ótimo. Então, conforme vocês vão concluindo ela, vocês vão entregar para mim, vocês vão enviar, que daí é onde aparece ali para mim conseguir fazer esse processo aí da avaliação. Então, daí eu consigo dar esse encaminhamento. Então, vou entrar aqui para a gente ver daí esse trabalho. Então, aquele trabalho lá, ele vai ser esse daqui, para aqueles que ainda não concluíram. Então, observam bem, desde a capa ali, se está certinho o nome de vocês, a turma, porque é um trabalho como se fosse um trabalho de conclusão mesmo. Então, lá, a observação da realidade, a observação do problema, elencação do problema, dos pontos chaves, aí partimos ali para a teorização, que são as questões que nós colocamos. Quem foi acompanhando isso e fazendo durante ali os nossos encontros, tá com isso pronto, tá? Porque nós fomos realizando ali, então conseguiu acompanhar, conseguiu já findar esse momento aqui. Agora, aqueles que não conseguiram estar, né, que conseguiu ir fechando ali durante a semana, então é esse processo que vai estar sendo realizado. E a última etapa desse trabalho aqui é justamente traçar essas hipóteses. Então, é aquilo que nós colocamos no último encontro. Aqui você vai colocar justamente todas colocar as possibilidades de um trabalho com esse aluno, considerando aquilo que eu quero atingir com ele. Então, lá dentro da problemática que eu elenquei, eu quero atingir o processo de leitura do meu aluno. Um exemplo, o meu aluno que tem deficiência intelectual ali, ele tem
essa condição, essa especificidade que me faz com que eu tenha um olhar de como esse aluno consegue estar aprendendo, quais os meios que eu consigo atingir com ele. Então, a partir disso, eu vou traçar essas hipóteses. O que, que eu vou estar trabalhando, o que, que eu estou implementando com ele, se já estiver dentro da minha prática. Então, eu vou relatar aqui. E aqui nós findamos este momento. Então, aqui vocês concluem esta etapa, este trabalho, que é uma parte da nossa avaliação. A partir disso, esse último slide ele vai trazer ali as considerações ou orientações para outra avaliação de vocês, que é o relato de experiências. Ó, aqui também tem já uma professora que entregou. Conforme vocês forem findando, vocês forem encerrando o trabalho, vocês já podem ir entregando, que eu já vou estar dando uma sequência na avaliação destes trabalhos, tá? Então, aqui, ó, tem um para cada um, e aqui vai encontrar. Deixa eu abrir aqui da professora Ivete, que ela já postou, já colocou para mim, para vocês terem mais ou menos uma noção, aqueles que não tiverem ainda. Então, ó, dentro desse material tem algumas orientações de como elaborar esse relato. Vocês podem estar fazendo no Word, teve professores que fizeram no PowerPoint, tem professores que fizeram no Canva. Então, aí vai muito da habilidade que vocês têm com a tecnologia e da forma que vocês querem utilizar dela, tá? Das possibilidades que vocês têm. Então, fica à vontade e a critério de cada um. Então, aqui ele vai ter esse trabalho, sim, que nós temos que estar entregando ali até o dia 15, porque é a última semana nossa, então, para a gente estar compartilhando, e daí nós vamos estar vendo aqueles que já encerraram, para a gente estar nos próximos encontros fazendo este momento também, porque se ficar todos para o último não vai dar tempo. E eu andei assim, observando alguns trabalhos que já foram entregues, que tem trabalhos muito bons para compartilhar. Então, eu acredito que essa troca de experiências aí, essa troca de tudo que vocês fizeram, de todo esse processo, eu acho que é importantíssimo, assim, interessantíssimo nós estarmos realizando. E assim como todos os outros professores também colocaram isso. Então, lá, esse relato de experiências, ele é essa produção individual, podendo utilizar de vários recursos. Então, aqui ó, tem slides, podcast, documentos do Google, vídeos, Jamboard. Então, vocês podem utilizar aquilo que vocês tiverem mais habilidade, tiver um conhecimento melhor para estar ali realizando. Então, a construção desse relato, o que eu posso estar colocando ali? Então, aqui, ó, tem algumas sugestões, tá? Não precisa seguir este roteiro. É só para dar ideias mais ou menos de como eu posso estar elaborando este trabalho final. Então, tem alguns questionamentos. Quais foram as novas aprendizagens que você, professor, construiu nessa jornada? A metodologia da problematização te auxiliou a rever sua prática? Te auxiliou ali dentro do seu trabalho? O trabalho colaborativo dentro do grupo de estudos e na sua escola contribuiu com a qualidade do seu planejamento? Com relação ao seu estudante, como ele está reagindo e como ele está, assim, inserido nessa proposta, como que ele está tendo aceitação dentro daquilo que foi proposto, quais evidências de aprendizagem foram notadas até o momento. Nós sabemos que aquilo que nós elaboramos durante esse processo não é algo pronto e acabado. Elaborei ali, pronto, consegui findar aquela problemática, conseguir resolver o meu problema. Então, nós temos conhecimento de que a aprendizagem ela não funciona assim, né? É um processo realmente, mas dentro daquilo que eu me propus, o que eu consegui alcançar? Consegui obter algo ali? Então, é isso daí que vocês vão trazer dentro do relato. Então, aqui, ó, a professora Ivete, ela daí anexou ali, eu deixei um videozinho para vocês lá no grupo, que ele explica um pouquinho de como tá colocando esses trabalhos nesse Classroom aqui, nessa página nossa. Então, a professora
Ivete, ela fez em PowerPoint. Professora Ivete, quer comentar algo? Se quiser, já pode ficar à vontade. Já pode apresentar então, professora? Pode colocar, que daí já... Aí eu compartilho daqui ou... Pode ser, você consegue aí? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar daqui. Tá, vou parar aqui, pode ficar à vontade. Que daí já tem uma ideia, ficou bem bacana o da professora. Mariadne, deixa eu só te interromper um pouquinho. Pode ir. Quando eu fiz o meu, como você não tinha postado ainda a orientação, eu criei uma apresentação no Google Apresentações. Quando eu clico lá em atividade para eu adicionar ou criar, ela só dá a opção de criar. Eu vou ter que copiar tudo do que eu fiz e passar para o outro? Ou não? Você sabe me falar? Porque eu não estou conseguindo anexar ele. Deixa eu ver aqui, Maíra. Quando você entra... Ó, eu entro na atividade avaliativa. Certo. Aí aqui já tem o modelo com as orientações. Aí embaixo tem aquele maisinho em adicionar ou criar. Quando eu clico, aparece só adicionar. Eu não estou conseguindo colocar o que eu criei. Deixa eu ver Eu compartilhei ele com você. Lembra que eu tinha dito? Aquele videozinho que eu mandei, você chegou a olhar Não, ele ou não? Eu ainda não olhei ele. Eu vou olhar. É que eu não queria perder a apresentação da Anitta. Não, beleza. Porque conforme eu abro aqui para mim, eu acho que não abre igual para vocês. Porque, se eu não me engano, lá ele traz assim, que a hora que vocês abrem o de vocês, ele vai abrir alguns tópicos e a partir daqueles tópicos você vai conseguir inserir, vai conseguir fazer isso daí que você está falando, vai anexar ali. Só que quando eu abro aqui, para mim não abre igual, então eu não sei, assim, eu não consigo te mostrar por aqui como eu acho que seria. Eu vou ter que fazer assim, copiar o meu slide e colar no que cria. Porque senão eu acho que não vou conseguir mandar. Mas eu acredito que aquele videozinho ele vai ajudar, Maíra. E daí, se você mesmo assim não conseguir, manda daí uma mensagem que daí eu pergunto para as meninas e elas ajudam também. Que tem umas meninas muito boas lá de tecnologia. Então a gente vai trocando ali informação para ver se a gente consegue uma ajudar a outra. Ok. Tá? Obrigada. Por nada. Professora Ivete, conseguiu? Consegui. Tá aparecendo aí, né? Tá. Então tá. Então, o meu relato de experiência, não sei se eu fiz de acordo, mas eu fiz com o meu aluninho do terceiro ano do ensino fundamental, Leonardo, que ele é um aluno que ele ainda está no início do processo da alfabetização, que ele ainda tem bastante dificuldade no ensino-aprendizagem, ele tem dificuldade na dicção de algumas palavras com a letra R, né? E algumas vezes ele tem alguns comportamentos também inadequados, que ele quer bagunçar um pouquinho, mas eu acho que é justamente para tentar não perceber a dificuldade que ele tem, né? Mas ele é um aluno assim, interessado, ele tenta fazer todas as tarefas que a gente propõe para ele, mas ele não tem autonomia para realizar nada sozinho. Ele é um aluno que ele já foi indicado no final do ano passado para passar por um processo de avaliação lá na SMES, né? Só que ainda ele está lá naquela lista de espera. Então, eu trabalhei com ele aí umas 3, 4 aulas, bem no individual mesmo, só com ele. Então, esse trabalho que eu fiz, ele foi focado na alfabetização, com bastante material lúdico, material que ele podia pegar, ver. Então, foi assim, bem bacana, bem interessante, né? Aí eu coloquei na sequência didática as habilidades, né? Quais são os objetivos. Então, eu trabalhei dentro da consciência fonológica, porque ele tem bastante dificuldade aí de saber o som das letras ainda, partindo aí de um textinho, que eu peguei esse textinho aqui, que fala da coruja, justamente porque ele tem dificuldade em palavras com a letra R. Então, a gente trabalha bastante, eu ajudei ele a montar o textinho, a encontrar as rimas, ele, na medida do que ele conseguiu ler algumas coisas.
Então, a gente trabalhou na consciência de palavras e a consciência silábica, que é nesse processo que ele ainda está. Porque ele tem ainda dificuldade em relação à sonorização, então a gente trabalhou bastante essa questão de rima, palavra dentro da palavra. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou, explorou bastante esse textinho aqui curtinho, que ele gostou bastante. Colorimos o espaço entre uma palavra e da outra, porque essa questão da segmentação para ele também, ele tem bastante dificuldade. Professora Ivete, só dá licença um pouquinho, para assim, considerando justamente a etapa em que ele se encontra, né, o terceiro ano que você falou, então quando a gente traz essa questão aí das etapas em que eles se encontram, trazendo o contexto do currículo que você trouxe ali, a abordagem das atividades, elas se ajustam justamente a esse momento, essa etapa em que o aluno se encontra, né? Então, às vezes, quando a gente fala do processo de alfabetização ou do processo de infantilização das atividades ali, é interessante nós olharmos justamente para esse momento ali, para essa idade, para essa questão em que o aluno se apresenta naquele momento. Pode ir? Porque ele tem 8 anos, mas ele é até bem infantil para a idade cronológica dele, né? Então, a gente trabalhou pintar ali os espaços das letras para ele saber bem certinho. Aí a questão de uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Então, foi um trabalho assim bem lento, porque no tempo dele, ele fazendo, ele perguntando, né, as rimas do poema também ele conseguiu identificar. Aí, no segundo momento, a gente trabalhou ali com o jogo de rimas. Ele tinha que identificar quais palavras que rimavam. Então, ele demorou um pouquinho para conseguir fazer, mas depois que ele percebeu a dinâmica do jogo, ele conseguiu fazer. Depois de ele explicar umas 2, 3 vezes, ele conseguiu fazer sozinho. Depois encontrar ali na próxima atividade, encontrar palavras dentro de outras palavras, né? Por exemplo, sapato, pato, né? Então, eu deixei ele perceber sozinho, não me expliquei como que era o jogo. Dei para ele, falei, ó, faça o jogo aí. Daí ele mesmo percebeu qual que era a dinâmica do jogo, que eu achei assim, bastante interessante. Ele separou, ele demorou um pouquinho, ele separou as palavras e aí ele conseguiu descobrir, olha que legal, uma palavra dentro da outra. Então, eu achei que ali ele já deu um insight, né? Daí trabalhamos ali com o alfabeto móvel, com o autoditado, reconhecimento da sílaba inicial, então tudo com material bem lúdico, né? Foram assim vários momentos, e ele lia também palavrinhas ali, que é uma rotina que a gente faz lá em sala de aula, que na verdade, assim, eu tenho um terceiro ano, e por conta da pandemia, metade da turma está no processo de alfabetização ainda. Então, é um trabalho bem árduo mesmo, porque aí tem os que já estão no nível de terceiro ano que vão embora, né? Mas tem essa turminha que tem bastante alunos, assim, no mesmo nível dele. Então, esse trabalho a gente faz também com os outros alunos, né? No caso, aqui eu peguei, como ele era o meu foco, eu trabalhei aí no individual com ele. Formação de palavras, daí, por último, matemática ele gosta mais. Aí eu trabalhei uma atividadezinha de matemática, é justamente a adição e subtração, mas tudo com material de apoio, fazendo ali com a aba, bem certinho. Então, assim, ele gostou bastante, né? Eu coloquei aqui na avaliação, que ele realizou todas as atividades propostas com interesse, e eu percebi, assim, que o tempo de atenção e concentração dele durante a atividade foi, assim, praticamente a atividade toda, coisa que não acontece quando você está usando só quadro, só caderno, né, ou só livro, ele não consegue manter muito tempo a atenção e concentração. E, assim, com o material mesmo, lúdico, ele conseguiu. Então, eu percebi, assim, que ele teve algumas coisas que ele não sabia, que ele começou a perceber aí na questão da alfabetização mesmo, né? E aí ele falou que ele gostou, eu escrevi exatamente o que ele falou, né? Eu gostei de fazer essas tarefas, eu estou aprendendo. Então, ele começou a perceber que ele tem potencial, porque, na verdade, ele é um aluno que tem bastante dificuldade, mas ele tem potencial. Você percebe que ele tem alguns momentos que ele começa já a se desenvolver, né? Aí ele falou, podemos fazer tarefas dessas mais vezes? Bem fala de criança, né? E coloquei a conclusão, que eu achei assim, o curso bastante válido, né? Que essa questão da metodologia de problematização, ela oportuniza, ela orienta estratégias que a gente
deve usar na construção do conhecimento, que é sempre partindo, estimulando aí a capacidade de pensar do aluno, que essa metodologia ela vem ao encontro da necessidade, já nessa fase de alfabetização, que acontece uma aprendizagem significativa, e a gente percebe assim, bastante interesse, participação, e a gente até usa assim, na sala de aula, aí vamos, a questão comportamental, vamos fazer as tarefas certinho para a gente poder fazer jogo tal, né? Na verdade, para eles é um jogar, mas é um jogar pedagógico, né? Eles acham que eles estão brincando, mas na verdade eles estão aprendendo bem mais com o jogo do que com qualquer outra atividade. Então eu já consegui perceber nesse atendimento bem individualizado que ele começou aí a encaminhar para a alfabetização mesmo. Não sei se seria isso o trabalho, Sim, mas eu sim, dessa forma. Muito bom ficou, professora. Parabéns. E ali a questão justamente dessa possibilidade do trabalho, não só com ele, mas dessa aplicação com os outros também, é algo assim bem interessante, né? Porque eu vejo assim que muitos dos professores eles pegam muito assim é justamente essa questão, mas como que eu vou diferir, eu vou fazer ali diferente só para o meu aluno, só para o aluno que tem alguma especificidade, então é onde acaba pegando um pouco mais. Então, essa possibilidade desse trabalho, dessa diversificação para um todo, facilita também o trabalho do professor, né? E consegue atingir, contemplar justamente essa diversidade que tem dentro da sala. Então, ficou muito bom mesmo. Parabéns. E obrigada por compartilhar conosco. Alguém gostaria de complementar algo ou de estar partilhando? Eu queria fazer uma pergunta, Ariadne. Pode Mas é para você. Ok. Por exemplo, eu já apliquei minhas 4 atividades. Apliquei 3, falta uma, que vou aplicar amanhã, né? Que são 4 aulas que eu fiz. Para mim fazer as aulas que eu dei lá, os jogos e tal, eu preciso colocar nessa de hoje, no planejamento, ou eu só coloco na atividade, lá no relato? Nesse é igual ela colocou? Se você quiser, pode pôr só no relato, professora Valnice. Porque Tá. Porque daí, essa última parte que falta de hoje, né, no planejamento, aí nas só concluir hipóteses, lá que já foi feito as atividades e tal. você Aí no pode. relato eu especifico as minhas aulas certinho, igual Sim, você a pode. Ivete fez. Sim, pode assim, até na parte das hipóteses, você pode citar as atividades que vão ser executadas ou que foram realizadas, né? E daí, especificamente assim, ou como se fosse um plano, ou assim, colocar elas mais de uma forma mais compreensiva, ou a abordagem que Aí você eu faço no fez relato. no relato. Entendi. Tá bom, então. Tá? Obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito? Pode ir agora. Agora é o momento, que nós vamos estar. Deixa eu só compartilhar aqui. Nós vamos estar voltando justamente para aquilo que há, assim, de necessidade de estar ajustando, de estar encerrando, de estar finalizando este trabalho. Então, nós vamos ter aí um tempinho, não muito, para estar tirando dúvidas, para estar buscando esses direcionamentos. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa agora é o momento para a gente estar discutindo e realizando. Então, quanto a dúvidas dentro desse processo, está tranquilo? Então, para aqueles que não foram concluindo, nós vamos voltar para esse material. E para aqueles que estiverem também dando sequência ao relato, né? Então, nós vamos estar também voltando para estar realizando ali. Enquanto né, eu vou estar vendo, Maíra, agora, vou aproveitar e olhar o videozinho para ver se eu consigo já esclarecer sua dúvida. Fica tranquila, Ariadne, eu estou quase terminando de montar naquele que abriu. Fica tranquila. Beleza, então. Fica tranquila. Tá. E alguém mais já conseguiu concluir, conseguiu encerrar essa implementação?
Eu estou quase terminando também de encerrar a implementação ali, de aplicar, junto com a professora na sala. Eu peguei uma aluninha lá do ensino fundamental, né, que é DI, e organizei junto com a professora na hora atividade, junto com ela, por eu estar fora da sala, eu fui pedindo socorro, ajuda ali para ela, e fui junto com ela organizando, de acordo com o que ela já tinha previsto, né, no PTD e no PAI dessa aluna, né. Então, já estamos para a parte final ali, finalmente, quase igual a Vanilce, já para quase encerrar as atividades nessa semana. Ah, legal. E tem alguma dúvida, professora Elizabeth, ainda a respeito desse processo? Ou tá tranquilo aí? Tô tentando, assim, já algumas coisas que alguns já falaram pela apresentação da outra professora da Ivete, também já esclareceu bastante, estava preocupada com como fazer aquela parte do relato, né? E a questão que a Vanilce fez também era minha também, que eu estava pensando aqui, então já uma coisa foi, né, ajudando a outra, acho que surge mais para frente, mas ainda estou encaminhando ainda. Ok. Deixa eu ver aqui, que eu teve outros professores que postaram de uma outra forma. Ariadne, por exemplo, as 4 atividades que eu fiz, né? Vou colocar lá o relato da experiência, tal, o problema inicial, tipo lá igual a Ivete fez. Aí, a hora que eu for descrever as minhas atividades, eu vou colocar na sequência didática ou eu vou colocar no desenvolvimento? No desenvolvimento, né? Sim. E a sequência didática seria o quê? Então, na verdade, assim, a partir do momento que você coloca ali no desenvolvimento, se você for descrever como que elas foram sendo realizadas, você pode pôr em formato de uma sequência ali, né? Se for colocar foto ou algo assim. Ou então você pode também só colocar como se desenvolveu elas, que acredito que vai dar assim na mesma, Valnice. E colocar com que objetivo também, né? Sim, sim. É porque daí dos meus pontos-chave e tal. Porque daí ela vai estar dentro do que você elencou lá no início, né? Da problemática. Em cima daqueles pontos-chave que eu fiz as atividades lá do. Exatamente. Né, do problema lá. Agora é para findar justamente a solução daquele problema. Então, tudo aquilo que foi traçado de início. Tá bom. Obrigada. Imagina. Deixa eu só procurar aqui. Fechamento de implementação. Ariadne. Oi, pode falar. Oi. Uma dúvida. Esse trabalho final tem que apresentar como a Ivete fez ou a gente só entrega? Então, foi bom você falar nele. Nós vamos estar fazendo essa troca. Não precisa apresentar exatamente como a professora Ivete fez, mas nós vamos estar agendando justamente para a gente estar trocando aquilo que vocês fizeram, o que vocês acharam, se foi válido, se não foi. Então, às vezes, não precisa compartilhar dessa forma, mas a troca do que foi feito nós vamos estar realizando. Pra gente, eu acho que é um momento assim muito riquíssimo, que nem a professora Elizabeth colocou, muitas dúvidas ou muitas coisas ali foram sendo esclarecidas, foi sendo ajudadas com a apresentação da outra professora, então é uma troca assim bem bacana da gente estar realizando. Até deixa eu pôr aqui para a gente estar fazendo tipo um agendamento mesmo dessas apresentações. Então, nós vamos estar, a partir da semana que vem, já fazendo esse momento. Eu já aproveito e já faço a chamada de vocês também. Onde que tá, meu Deus?
Então, vamos lá. Então, a partir dos nossos próximos encontros, nós vamos conciliar ali o roteiro, ou seja, um pouco ali do início da nossos estudos com esses compartilhamentos dessas implementações dos professores que já forem, né, findando, já forem aí realizando esse trabalho. Então, nós vamos nos organizar assim por meio dessas semanas que ainda falta, para que todos possam ali estar expondo, estar colocando. Não precisa ser algo nada assim fora pode ser ali uma conversa, para aqueles que quiserem apresentar, pode ficar à vontade, tá? Então, a gente colocou assim mais ou menos uns 5 minutos para cada professor, tá? Colocando ali o seu relato de experiências. Se o professor não se sentir bem, não quiser ali também estar expondo, não, fique à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos na semana do dia 2 ao dia 6, que seria a semana que vem. Aí tem a semana do dia 9 ao dia 13 e a semana do 16 a 20, que é a última semana de encerramento. Então, para essa semana que vem, deixa eu ver, nós estamos em quantas, hein? 13 aqui, vai dar até mais. Para essa próxima semana, quem que acha assim que já vai estar, que poderia estar apresentando? Eu posso Meu apresentar. nome, Ariadne, por favor. Já terminei, falta só fazer os slides. Professora Sirlene, a Maíra? Isso. Isso. Tá. Eu posso apresentar também. Deixa eu só copiar Elizabeth. aqui. Ok. Consegui editar. Ué. O que eu fiz, meu Deus? Filhos, pega um copo de água para a mãe. Tá, então, professora Sirlene falou, né? Maíra também. E quem que falou mais? A professora Elizabeth? Elizabeth. Tá. Mais alguém gostaria de semana que vem? Eu não, quero deixar para outra semana. Quero terminar a semana que vem, meu. Ok. Então, lá para a semana do dia 9 ao dia 13, quem que gostaria? Aí eu pode colocar eu. Daí até a semana que vem eu termino o meu. Tá, professora Valnice. Pode colocar eu também. Sandra. Semana 19. Flávia. Sandra. Quem mais? Flávia. Pode colocar eu. Professora semana, Flávia. do dia 9 ao dia 13. Do dia 9 ao dia 3. Quem falou, por favor? Foi a Fátima? Devanira. Ah, Devanira. Devanira. Tá. Devanira. Mais alguém? E a última semana, alguém gostaria de apresentar na última semana? Pode ser eu. Eu posso, prof. Quem que falou, por favor? Fátima. Eu. Ariadne, mas as nossas próximas aulas serão de terça, né? Sim, sim. Será na terça, no horário normal, tá? Só hoje que a gente adiantou. Tá, joia. Tá? Obrigada. Nada. Quem que falou, desculpa? A Franciele? Eu. Pode ser daí, né? Tá. Do 16 a 20. Pode ser. Fátima também. Nelly. Franciele, Fátima. Nelly. Mais alguém, meninas, ou foi todo mundo? Eu, professora, posso apresentar também.
Eu quem? Aline? Aline. Ok. Aline. Joia. Ficou mais alguém que gostaria e não... Antônio. Beleza, então. Então, daí a gente... Qualquer coisa eu posto essa tabela lá no mural do Classroom também para vocês estarem visualizando, mas não vai, só nós temos só mais 3 semanas, né? Então tá, então vamos lá. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Ariadne, Pode eu queria que falar. você desse uma olhada depois naquele meu documento da implementação, mas não agora, pode ser depois, que de você ver se é aquilo mesmo, se eu fui muito sucinta, se tem que escrever mais alguma coisa, daí você me repassa, que acho que agora eu enviei certo. Tá, você colocou lá, conseguiu postar, né? Sandra conseguiu? Daí eu vou dar uma olhadinha. Então, deixa eu só, para nós concluirmos. Ariadne. Pode falar. Também quero que você, a hora que você tiver um tempinho, você dá uma olhada no meu também, tá? Tá. Eu vou dar uma olhadinha, Sandra e Nelly, para daí eu já deixo um recadinho lá. E daí vocês já enviam. Eu ia mostrar. Porque daí quando vocês concluírem seja os 2 trabalhos, se eu não me engano, aparece... Ivete, você que já enviou, dá uma ajuda aí, por favor. Aparece lá alguma caixinha para enviar, para atribuir? Como que aparece lá, meninas? Sim, ele aparece para entregar atividade. Tem que aplicar, Beleza. ver atividade, não só naquele slide, naquela caixinha que aparece antes. Clica lá, ver atividade, aparece de novo lá. Eu estava terminando de responder e depois tem entregar. Tá, então daí, assim que vocês concluírem, vocês entreguem, que daí já aparece lá e eu já consigo daí já finalizando, tá? Então, lá na biblioteca de vocês tem 2 links que vão trazer aí uma abordagem sobre o desenho universal, para quem quiser estar pesquisando e conhecendo um pouquinho mais, e sobre as metodologias ativas na educação especial. Então, eu vou deixar ali no chat para vocês o link da avaliação dessa semana, para vocês estarem contribuindo, por favor. E estarem enviando.